foi um devido cardíaco, vou apresentar um trabalho de bioquímica fundamental. Esse trabalho tem tema celulose, ênfase em diestrocelulose, hormônios e hormonas. Essa apresentação está dividida em 3 tópicos. Primeiro, um aspecto geral sobre celulose, como moléculas e algumas propriedades. O segundo tópico é digestão em humanos, como se dá essa digestão, ou como não se dá essa digestão, na verdade. E mostrar alguns tópicos, alguns estudos sobre isso. O terceiro ponto dessa apresentação é a digestão em ruminantes, que tem como uma característica a presença de bactérias que auxiliam nessa digestão para animais ruminantes. A celulose, o que é a principal massa celular estrutural das plantas, formada por um número de glicosos ligados entre si. Foi descoberto em 1838 pelo químico francês Anselme Payen e determinou sua fórmula química. A celulose constitui uma importante matéria-prima para as indústrias que ela extrai a partir de diversos vegetais, como árvores de eucalipto, pinheiro, algodão, bambu, entre outros. Aí, nesse slide, dá para ver um esquemazinho da molécula de celulose, um pedaço dela, né, com os glômerulos de glicose ligados, né, ligados pelo oxigênio, o carbono de um número e o carbono 4 de outro número. A celulose é o composto orgânico mais comum na natureza. Ela constitui entre 40% e 50% de quase todas as plantas. A estimativa é de que cerca de 50 bilhões de toneladas de compostos químicos são produzidos por ano. Ela também está presente em bactérias e algas, mas em pequenas proporções. Estão localizadas principalmente na parede secundária das células vegetais. Então, um diagrama da composição química de tecidos vegetais. Dá para ver 4 grandes grupos, né? Polissacarídeos, lignina, extrativos e constituintes inorgânicos. Desses, os polissacarídeos são subdivididos em 4 grandes grupos: celulose, hemicelulose, pectinas e amida. As hemicelulose não podem ser subdivididas em xilanas e manadas. A descoberta. Evidências conseguidas após 1930 provaram que a celulose é um polímero composto por um grande número de unidades repetidas. Posteriormente, foi provado que essas unidades derivam-se da condensação da D-glicose, açúcar simples, monossacarídeo, uma hexose. Possui 6 carbonos, pode ser observado na foto, C6, H2O6. O D da denominação deriva-se ao fato de que a glicose natural é dextrogênica, isto é, gira a luz polarizada à direita, mas denotando uma configuração específica. Assim, a designação D refere-se à posição do grupo hidroxila à direita do átomo de carbono assimétrico mais distante do grupo aldeído. Quando acontece o contrário, isso é o grupo hidroxila que disser à esquerda do carbono 5, designa-se como L, G. Essas duas propriedades, o dexogiro e o levogiro, pode ser observado nessa figura. Na D-glicose, na esquerda, as hidroxilas, carbono 2, carbono 4, carbono 5,
oxigênio está do lado direito. Aqui o carbono 3, do lado esquerdo. Na L-glicose ocorre o contrário. Alfa e beta. A glicose ela ainda tem essa propriedade. Muitos açúcares simples podem existir na forma de cadeia ou em anel. A forma em anel é favorecida em soluções alcoólicas, sendo um mecanismo informacional similar à maioria dos açúcares. A forma de anel da glicose é criada quando o oxigênio 5 liga-se ao carbono, compondo o grupo de carbonilo, e transfere seu hidrogênio e oxigênio da carbonila para criar um grupo hidroxilo. O rearranjo produz a alfa-glicose. O grupo hidroxilo está no lado oposto, o grupo do CH2OH, ou beta-glicose. O grupo hidroxilo está no mesmo lado do grupo CH2OH. Ou seja, a glicose pode ser rearranjada nesses anéis. Dependendo da configuração desses anéis, da posição do hidroxilo, ela pode ser uma alfa-glicose ou uma beta-glicose. Essa configuração pode ser vista na imagem, principalmente nessa imagem da direita, onde a alfa-glicose, para glucopiranose, tem uma setinha amarela, que é a posição da hidroxilo, e a beta dele, glicopiranose, tem uma setinha verde, que é a posição da hidroxilo, acima do plano do anel. Então, alfa significa que o hidróxido de carbono está do lado oposto do plano anel, e a beta significa que o hidróxido está no mesmo lado do plano anel. Digestão em humanos. A celulose constitui a parede celular de todas as plantas, sendo o reforço externo da célula vegetal. A ligação beta faz com que esse polissacarídeo tenha uma estrutura bem rígida, diferentemente do amido e do glicogênio, que são polissacáridos formados pela união de moléculas de alfa-glicose. Ou seja, a celulose forma o beta-glicose, o amido e o glicogênio, alfa-glicose. O glicogênio e o amido inseridos na dieta são hidrolisados por alfa-amilases e glicosidases. Enzimas presentes na saliva e no intestino que rompem ligações glicosídicas alfa-1,4 entre as unidades de glicose. A maioria dos animais vertebrados não consegue utilizar a celulose como fonte de combustível, pois eles carecem do enzima que hidrolisa ligações beta-1,4. Essas ligações beta-1,4 são as que ligam glicoses, né? Essas glicoses ligadas em ligações beta-1,4. A maioria dos vertebrados não possui enzima capaz de utilizar moléculas com essas ligações. O ser humano não consegue digerir a celulose, sendo praticamente toda ela eliminada nas fezes. Praticamente toda ela eliminada. Porque nossa ciência digestiva só reconhece as moléculas de alfa-glicose e não de beta-glicose. No entanto, ainda assim é muito importante digerir essas fibras, porque elas estimulam a salivação, a produção de suco potássico e regularizam o funcionamento do nosso intestino. Por isso, é essencial comer vegetais, fazer saladas e florescentes. A fibra alimentar, como denomina a celulose, a indústria da celulose, tem uma definição melhor que essa do Oliveira, em 2008, que define a fibra da dieta, é a parte comestível. Ele define como a parte comestível das plantas ou carboidratos aromáticos que são resistentes à digestão e à absorção do intestino fermentado de humanos. A fermentação completa passa no intestino grosso.
fibra da dieta, oligosacarídeo, oligosacarídeos, ligninos, substâncias associadas às proteínas. E há uma classificação que é interessante, existe outras, mas é desse autor, Salima, de 2002, que classifica essas fibras em 4 grupos distintos. Digestibilidade, que elas desenvolvem no tubo digestivo humano. A mais recente, acho que acho não, fibras solúveis ou insolúveis, mas essa eu achei bem interessante, porque elas separam em digestibilidade. O grupo 1, não digestíveis, celulose lignina. Grupo 2, semidigestíveis, celulose. 3, retardam a digestão, pectina e goma guar. E grupo 4, fibras viscosas. Ainda sobre a fibra alimentar, da atuação delas na digestão, mediante todos os efeitos da fibra no organismo, seu papel como alimento funcional preventivo de várias doenças tem despertado interesse científico na comprovação de sua atuação. No que tange ao diabetes mellitus, a fibra atua de forma positiva ao diminuir os níveis glicêmicos, além de uma ingestão de fibras que também previne o aparecimento do diabetes. A terapia nutricional no diabetes mellitus é parte fundamental do cuidado terapêutico. A fibra alimentar age beneficamente no diabetes mellitus porque os alimentos com elevado teor de fibras têm geralmente a absorção mais lenta, devido ao retardamento do esvaziamento gástrico, feito fisiológico da fibra, evitando assim picos glicêmicos. A fibra alimentar tem outras funções, tem outras vantagens, mas essa é bem interessante citar, outra do diabetes. Existem estudos a respeito da digestão e da digestibilidade da celulose em humanos. Eu coloquei alguns autores e mais ou menos o que eles fizeram. Então, estudos com celulose isotopicamente marcada no intestino humano, feito pelo autor Carrier em 1982, esse estudo ele usa a celulose marcada com preparada a partir de papel de filtro, como o derivado iodobenzegrila. Eles usam essa celulose marcada, ela é ingerida. Nesse estudo, eles recuperaram 87% desse material das fezes das cobaias em 5 dias. Mais uma vez, a forma química das fezes não foi determinada, deixando algumas dúvidas quanto à extensão de papel de degradação. Amplas evidências da degradação de celulose não foram adquiridas por técnicas não isotópicas. Estudos em humanos onde a ingestão de celulose dietética e a específica foram medidos, e a fonte de celulose foi comumente consumida em alimentos como frutas e vegetais, cereais refinados. A digestibilidade foi na ordem de 70% a 80%. Este e outros estudos de forma natural levou ao estudo do metabolismo de celulose no homem em mais detalhe, usando formas purificadas de celulose. Tais preparações de celulose têm propriedades físicas muito diferentes da celulose presente na parede celular vegetal e, portanto, levam a visões conflitantes sobre o papel da celulose no intestino. Tem um trabalho do Van Soest, em que voluntários saudáveis foram alimentados com dietas controladas com adição de celulose, de repolho, farelo e celulose purificada, um artigo de sopa forte.
A média de celulose que foi digerida foi de 74% na dieta controle, 75% no repolho e 53% no farelo, mas apenas 25% do sopa flock. Além disso, a celulose purificada reduziu a quebra de outros polissacarídeos da parede celular e reduziu a ingestão de celulose nos indivíduos quando eles foram alterados para outra dieta. A capacidade dos micro-organismos do pão de digerir a celulose in vitro também foi testado nesses estudos. A celulose purificada foi também não tão bem digerida, enquanto no repolho foi amplamente degradado. Descobertas semelhantes foram relatadas em 1936 por Williams e Onster, que alimentaram 3 estudantes de medicina de celulose, estudantes de medicina com celulose, e uma ampla gama de fontes alimentares, e observaram que quando 60 a 70% da cenoura e repolho foram digeridos, que eram um desses alimentos, né, de celulose, e de 0 a 10% da celulose purificada foi decomposta. E 3 a 25% das cascas de sementes de algodão. Uma abordagem um pouco diferente foi feita pelo autor Betian, que eles tentaram isolar bactérias celulolíticas das fezes de 5 humanos, né, usando essas técnicas. Aparentemente, apenas um sujeito possuía tal organismo, né, tal bactérias celulolíticas. A substância, no entanto, era uma celulose purificada, obtida fazendo uma pasta de papel. Essas descobertas, elas usando a celulose purificada, contrastam com aquelas a partir de estudos de equilíbrio de indivíduos, os quais é excepcional descobrir que a celulose da parede celular da planta não é degradada. Portanto, o intestino deve quase universalmente conter bactérias celulolíticas. Em estudos com ruminantes, celulose purificada são degradadas muito mais lentamente do que aquelas presentes na parede celular, e mostram um atraso de 10 a 15 horas antes do início da fermentação. Uma característica não observada em celulose concessionais. Portanto, as celuloses purificadas, embora comecem uma abordagem mais controlada para o estudo metabólico da celulose, se comportam de maneira bastante diferente do material nativo da parede celular. Possivelmente, experimentos usando material purificado e modificado não devem ser diretamente extrapolados para o que está acontecendo na digestão orgânica. A quebra da celulose da parede celular é modificada por vários fatores, além da sua pureza química. Em estudos com ruminantes, a presença de lignina, proteína e sílica prejudica a fermentação. Enquanto no homem, a resistência relativa de celulose e os polissacarídeos da parede celular, de farelo de trigo para a digestão, pode ser explicado em parte por seu alto teor de lignina em relação a outros alimentos humanos. O farelo tem cerca de 3% de lignina, enquanto a maioria das frutas e vegetais contém apenas 1/10 dessa quantidade. O tamanho das partículas de preparações contendo celulose também modificam sua taxa de degradação. Hell fez um estudo e alimentou voluntários saudáveis com farelo de trigo em 2 partículas de diferentes sementes. A celulose no farelo grosso foi apenas 6% digerida,
aparece um pouco, 23%, do mesmo farelo que foi moído em partículas menores, mas sim. Surpreendentemente, nesse estudo, observamos que o inverso acontece em um ambiente. As partículas saem do volume mais cedo do que as partículas mais constantes. São variantes mais facilmente com o dominante e assim passam menos tempo no intestino. São menos digeridas completamente. Ou seja, moagem fina de alimentos para animais, portanto, reduz o seu valor nutricional. E tem a pergunta: existe um papel fisiológico para a celulose do intestino? Em contraste com outros polissacarídeos da parede celular, a celulose purificada, quando administrada em quantidades razoáveis, não reduz a concentração de colesterol sérico e aumenta apenas minimamente a excreção de ácido biliar. Em contraste, a celulose pura prejudica a absorção de minerais no intestino. Doses entre 10 a 20 mg por dia são dadas a voluntários com dietas controladas. Tem estudos mostraram que a celulose prejudica a absorção de glicose em ratos, mas esses estudos não foram feitos em humanos. Os efeitos da celulose no intestino grosso foram estudados em mais detalhe. Doses de celulose purificada de 10 a 20 gramas por dia administradas em voluntários em estudos de alimentação de longo prazo leva a aumentos modestos na produção de fezes, redução do tempo de trânsito e queda no pH das fezes. Alguns animais de estudo de celulose podem prevenir o câncer de cólon. A quebra da celulose no colo estimula o crescimento microbiano, enquanto qualquer celulose não digerida fornece uma superfície para as bactérias, o que pode levar ao crescimento de subpopulações especializadas. A fermentação de celulose, que é uma interação complexa de microorganismos, eventualmente produz ácidos gráficos de cadeia curta. Então, claramente, a celulose pode alterar a função intestinal no homem, especialmente a função do intestino grosso. Na prática, porém, a celulose não está presente em nossa dieta como parte da parede celular da planta, está intimamente associada a muitos outros produtos de carboidratos. Dessa forma, seus efeitos são menos previsíveis e mais difíceis de determinar. As melhores técnicas disponíveis, no entanto, indicam que a celulose raramente contribui com mais de 20% dos polissacarídeos da parede celular das plantas na dieta. O uso desses métodos de análise de registro de celulose na população do Reino Unido, estudo no Reino Unido, é de 4,7 gramas por dia em média, enquanto em 4 populações escandinavas, a celulose, a digestão variou de 3 a 2 gramas por dia. Essas quantidades de celulose são pequenas e provavelmente não contribuem para mudanças significativas na função intestinal ou metabolismo, independente de outros polissacarídeos da parede celular. Então, digestão em ruínas. O animal adquire nutrientes. Esses animais adquirem nutrientes através da fermentação dos alimentos no estômago com a ajuda de algumas bactérias. Nos ruminantes, os alimentos ingeridos ficam sujeitos ao processo fermentativo nos pré-estômagos, antes de alcançarem o abomaso e o intestino delgado. A taxa e a proporção que são fermentados depende de uma série de fatores, sendo os mais importantes a composição da dieta e o nível de consumo. Assim, por exemplo, os açúcares e as proteínas solúveis são mais rápidos e totalmente fermentados. O amido quase sempre é fermentado rapidamente, mas a taxa e a proporção que isso ocorre diminui com sua solubilidade. Algumas proteínas da parede celular vegetal são fermentadas lentamente e outras passam hábitos para o intestino.
Por fim, celulose e hemicellulose são as frações dos alimentos mais lentamente. A digestão é estimulada em si pela ruminação, que envolve todo o processo para o microsóide. Os mamíferos que estão nesse grupo são gados, ovelhas, cabras, girafas, iaques, veados, camelos, lamas e antílopes. O ambiente há milhares de micro-organismos que juntos são responsáveis pela digestão da celulose que está contida nos tecidos vegetais ingeridos por esses alimentos. O rumen é considerado um ecossistema microbiano diverso e único. Seu meio é anaeróbico, baixa concentração de oxigênio, com temperatura em torno de 39 a 42 graus Celsius, e o pH varia normalmente entre 6 e 7, com presença permanente de substratos de atividade fermentativa, embora com intensidades variáveis. Habitam o interior do rumen 3 tipos de micro-organismos ativos: bactérias, protozoários e fungos. A maior parte deles bactérias. A maior parte desses micro-organismos é bactéria. A variação de enzimas pode ter como presença das bactérias presentes naquele. E como é dividido o sistema digestivo desses animais, né? Esses animais são poligástricos, né? O sistema digestivo é composto por 4 estômagos. Eles estão indicados na figura. Retículo, 2, apômaso, 3, abômaso, que em conjunto são extremamente necessários para percorrer esse processo observar os 4 estômagos dos animais ruminantes. Bactéria ruminante. As bactérias são celulolíticas ou amilolíticas. Podem ser classificadas de acordo com o produto resultante de seu metabolismo. A classificação é a seguinte: elas podem ser fermentadoras de carboidratos fibrosos. As bactérias fermentadoras de carboidratos fibrosos associam-se às fibras dos alimentos e degradam componentes da parede celular dos vegetais, particularmente celulose e hemicellulose. Tem uma taxa de crescimento relativamente mais lenta, dependendo de amônia e ácidos gráficos de cadeia conjugada para a síntese de suas proteínas. Tem as fermentadoras de carboidratos não fibrosos, que elas associam-se às partículas de grãos de cereais ou grânulos de amido, degradam os carboidratos de natureza não estrutural, como o amido, assim como os tipos de carboidratos solúveis presentes no corpo, como dextrinas, frutosanas e açúcares. Sua taxa de glicemia é relativamente bem mais alta e pode utilizar amido, aminoácidos ou peptídeos para síntese de suas proteínas. Tem as bactérias proteolíticas ou aminolíticas. A maior parte das espécies de bactérias animais degrada proteínas. No entanto, existem algumas poucas espécies que utilizam principalmente aminoácidos como substratos energéticos, que têm uma atividade proteolítica bem mais intensa que a venenosa. Bactérias láticas, vocês utilizam, entre outros, ácido lático como substrato energético. Bactérias pectinolíticas, que elas fermentam pectina. Embora a pectina seja um polímero de natureza estrutural, sua fermentação, assim como as características das bactérias que utilizam, é semelhante às que fermentam os carboidratos não estruturais. Bactérias lipolitíticas, que hidrolisam triglicerídeos em glicerol e ácidos gráficos. Ureolíticas, apresentam-se aderidas ao
epitélio luminal, hidroliso ureia, liberando amônio e bactérias metanógenas, que são arquibactérias, que se diferenciam das demais bactérias luminais, entre outros aspectos, pela estrutura da parede celular, por serem quimiotrópicas. A parede celular é ausente dessas bactérias, e os lípidos de membrana são éteres de glicerol, em vez de ésteres de glicerol. São as mais estritamente anaeróbicas do mundo e produzem metano a partir de CO2 e H2. Digestão extracelular. A maior parte dos alimentos ingeridos é constituída de estruturas moleculares complexas de alto peso molecular, indisponíveis sobre as bacterianas luminosas. O suprimento de necessidades nutricionais bacterianas depende de uma prévia degradação dessas complexas moléculas em unidades monoméricas, passíveis de entrar na célula a serem metabolizadas. Ou seja, como pode ser observar esse sistema, essas moléculas elas têm que ser degradadas, são degradadas por essas bactérias externamente, depois elas entram dentro da bactéria. Esse esquema, o esquema da degradação extracelular e intracelular de proteínas pelas bactérias luminosas. Essas moléculas complexas são degradadas extracelularmente até suas unidades menores, as quais entram na célula bacteriana. No interior da célula, os aminoácidos podem ser degradados ou utilizados na síntese de moléculas estruturais, as proteínas microbianas. ATP e nucleotídeos reduzidos, NADH, são produzidos ao longo da degradação e utilizados nos processos de síntese. O final são ácidos graxos isolados, né? São esse KGV. Aí embaixo do monossacarina, né? Então, resumindo, né? Nesse diagrama pode ser visto o meio externo, fora da membrana celular, pode ser vista a redução, né? No caso da celulose, polissacarídeos para monossacarídeos, aí passa do meio externo para dentro da bactéria, né? Que pode ter aminoácidos, ou eles são reduzidos, né? Tem um produto viral ADV, ácidos graxos isolados. Essa digestão, ela tem ela segue alguns passos. O primeiro passo para a degradação é a aderência e colonização das partículas pelas células bacterianas. Essa colonização se estabelece na forma de biofilmes. A degradação das moléculas se dá por hidrólise catalisada por enzimas presentes na superfície externa da membrana das células bacterianas, que é a degradação que ocorre fora da célula bacteriana. Nos biofilmes, a digestão é concentrada em uma pequena área, onde as enzimas ficam relativamente protegidas. Uma maior proporção dos nutrientes liberados pela hidrólise é capturada pela célula bacteriana aderida, em vez de dispersar pelo fluido luminal. A degradação dos tecidos vegetais também pode ocorrer internamente, à medida que as bactérias têm acesso ao interior da partícula de forragem através dos vacúolos, feixes vasculares ou qualquer região do tecido vegetal danificada por mastigação. Aí está uma imagem que é uma representação esquemática da colonização e degradação da partícula de alimento por bactérias luminárias. As bactérias livres, que são essa primeira noticinha, mais à esquerda, são bactérias livres do fluido luminal, e elas colonizam as partículas de alimentos recém-ingeridos. As próximas duas imagens.
superior, onde atuam enzimas extracelulares. A degradação de outra forma também pode ocorrer internamente, porque as bactérias têm acesso ao interior da partícula. No final do ciclo, a partícula colonizada sai do em direção ao vaso, carregando a maior parte das bactérias aderidas. Uma parte das bactérias que retornam à fase livre das partículas dela. Essa parte está na última imagem inferior, à esquerda, onde algumas bactérias voltam, né, para se liberar o substrato, e algumas vão com esse alimento por alguns. A adesão bacteriana ao substrato é dividida em 4 fases. A fase 1, contato aleatório das populações bacterianas que estão no nível fluido com a partícula recém-ingerida. Fase 2, adesão não específica, envolve a participação de moléculas de natureza proteica, lipídica e glicídica. A fase 3, interação específica induzida entre moléculas presentes na superfície bacteriana. Fase 4, a proliferação celular e formação de colônias bacterianas sobre as áreas expostas e proteção de intestinos. Degradação dos carboidratos. A maior parte da energia consumida pelos humanos é derivada de polissacarídeos presentes na parede de células vegetais, carboidratos fibrosos ou carboidratos fibrosos, celulose ou celulose, pectina, principalmente, ou de polissacarídeos de reserva das plantas, né? Carboidratos não fibrosos. Polissacarídeos não degradados por sistemas enzimáticos associados à membrana das bactérias. O mais estudado é o complexo associado à degradação de celulose e hemicelulose, denominado celulosoma. Estes polissacarídeos são degradados por sistemas enzimáticos associados à membrana das bactérias. Esse celulosoma é um complexo associado à degradação de celulose, uma estrutura glicoproteica multifuncional associada à parede da célula bacteriana, constituída por unidades catalíticas e não catalíticas. As subunidades catalíticas incluem celulases, glicosidases e xilanases. As subunidades não catalíticas são responsáveis pela ligação do complexo enzimático com a parede celular bacteriana e pela ligação do complexo enzimático com a parede celular. Então, a parede celular bacteriana pela ligação com o complexo enzimático e pela ligação específica da bactéria com o substrato. Essa é uma representação esquemática é uma sequência da degradação dos carboidratos no rumo. Em geral, todos os polissacarídeos são degradados extracelularmente até suas unidades fundamentais, e os quais dentro da célula bacteriana são metabolizados por um método comum até piruvato, e este, por sua vez, origina seus grafos voláteis. Eventualmente, oligosacarídeos, contendo 2 ou 3 unidades também podem ser transportados para o interior da célula bacteriana. Esse é um esquema, mas é só da parte dos polissacarídeos, né? Isso a gente viu anteriormente que tinha de um lado proteína, né? Esse é uma visão esquemática só da degradação de carboidratos.
E essa imagem é uma representação esquemática do celulosoma, que foi citado, que consiste em um complexo multifuncional associado à conexão bacteriana, e ele é constituído por subunidades catalíticas, né, enzimas, e de ligação, de natureza proteica e glicoproteica. Apesar de o sítio de ligação ser específico para a celulose, os sítios catalíticos são constituídos por várias enzimas diferentes, que degradam além da celulose também hemicelulose. Então, essa imagenzinha estão indicadas, né, a lipidina, as microfibrilas de celulose e hemicelulose. Embaixo tem um sítio de ligação, né, celulose, sítios catalíticos, né? Embaixo a superfície celular bacteriana, acima da superfície. Tem um complexo celuloso. E por fim, a hemicelulose, amido e pectina, né, que são os produtos quais são os produtos da degradação desse celulose, né? O produto final da hemicelulose é principalmente xilose, e menor proporção arabinose e ácido glicurólico. O amido é constituído por amilose e amilopectina. A amilose é hidrolisada por amilases bacterianas, liberando maltose e glicose. Pectina é degradada por duas enzimas, pectiniases e pectinases. Então, é isso. Essa é algumas biografias. Com uma indicação um livro da Universidade Federal de Santa Maria, que é de gestão de alimentos. Se quiser entrar mais pesquisar mais sobre gestão desses animais,